Quero agradecer a oportunidade dada, é sempre um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus. E para mim, pessoalmente, é um grande desafio, né? Como o pastor Tiago falou, ele foi meu professor de Salmos, estava escolhendo o texto, né? Conversando com a minha esposa, e eu falei assim, eu gosto muito de uma mensagem que você pregou de Salmo 46. Aí eu falei assim, Salmo eu não prego lá. Não prego, porque depois ele vai falar que eu não aprendi direito o módulo. Então eu vou escolher outro texto, né? Quase fui para o Novo Testamento, porque o Antigo, a especialidade dele, a gente fica um pouquinho de medo. Mas graças a Deus é sempre um privilégio esse texto que eu quero compartilhar hoje. Gênesis 22, de 1 a 19, uma história muito conhecida. E eu quero falar um pouquinho a respeito de como Deus governa a história. E a nossa confiança, ela deve depender única e somente Ele. Num tempo desafiador em que vivemos, aqui a descrição de quando Deus desafia Abraão a sacrificar Isaac. E como uma história como essa, ela deve, eu acho que deve emocionar cada um de nós que conhecemos aí a salvação que existe em Cristo Jesus, e como Ele cuida, como Ele dirige a história. Eu sou alguém que sempre tive bastante facilidade com provas, com testes, e aqui Abraão tem um teste, mas um teste que é extremamente difícil. Uma aprovação extremamente desafiadora. E cada um de nós, eu sei que há pessoas que têm naturalmente muita dificuldade com prova. Você fala em prova, a pessoa conhece o conteúdo e não consegue desenvolver nada. Mas graças a Deus com Abraão não foi assim. Deus o provou, Deus o testou e ele se saiu com excelência. E essa história encorajou a geração que recebeu essa palavra, a geração que estava para entrar na terra prometida. E é uma história que nos encoraja até hoje, porque a Bíblia é um escrito eterno que nos ensina, que nos encoraja em tempos de dificuldades. Gênesis 22, de 1 a 19, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar e voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você me teme. Teme a Deus, porque não negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo, sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, como a areia das praias no mar. Sua descendência conquistará cidades dos que forem inimigos e por meio dela
todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Então logo no versículo 1 diz que Deus prova Abraão, e o grande desafio aqui é onde estava a confiança de Abraão. Abraão confiava na promessa de Deus, em que ele já via essa promessa. Não era mais uma expectativa de um filho para um senhor aí de 100 anos de idade, mas agora já era uma promessa garantida. Ele via o filho, ele convivia com o filho, e Deus diz, vai lá e sacrifica-o. Abraão tinha aqui o desafio natural de um pai, mas o que está em jogo aqui é muito mais do que sacrificar um filho. Né? E eu não tenho filhos, mas imagino que isso deve ser uma dificuldade razoável. Né? Você ter um filho, você criar esse filho, e agora eu vou matar esse filho em nome do Senhor. Né? Aqui e além disso, o que está em jogo aqui era a garantia da promessa. Deus olha para Abraão e fala assim, você confia que eu sou capaz de cumprir a promessa que eu te fiz, ainda que você destrua essa promessa. Ainda que você mate o filho da promessa. Essa história é muito conhecida para nós, principalmente se você cresceu numa igreja nos anos 90, um pouquinho antes, você talvez está lembrando já de um flanelógrafo atrás da professora, vendo umas imagens, né? Abraão lá com a faca para sacrificar o filho, mas aqui vai muito além do que muitas vezes nós pensamos nessa história. Abraão tinha uma promessa. O Isaac não era a única garantia de descendência de Abraão. Ismael ainda estava vivo. Agora, o que Deus está falando para Abraão é o seguinte: eu prometi que você vai ter uma grande descendência. Eu prometi que você vai habitar em determinada terra. E eu vou governar sobre esse povo debaixo de uma aliança. Quando a gente começa a Gênesis, e eu acho Gênesis fantástico por isso. Porque quando a gente começa a Gênesis, a gente vê o Éden, a criação, né? E ali tem a queda. E o chamado de Abraão é Deus falando, eu vou restaurar todas as coisas. Eu escolhi você como um povo, a semente da mulher lá de Gênesis 3,15. Eu vou cumprir aquela semente que vai pisar na cabeça da serpente. E essa semente vai vir agora não só da mulher, mas também da sua descendência. E mais, eu vou dar uma terra. E a terra em Gênesis, quando a gente lê tanto a ideia da semente, da descendência, quanto da terra, em Gênesis tem um peso teológico muito bonito. Porque é o retorno à terra que foi perdida do paraíso. Eu vou ter uma nação debaixo de uma aliança. É essa promessa que Abraão está vislumbrando. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 11 de Hebreus, ele volta a descrever. Deus dá uma ordem que para Abraão não fazia o menor sentido. Deus promete a Abraão um filho, esse filho demora, ele faz uma gambiarra, né, como eu acho que ele era meio brasileiro. Né? Porque brasileiro dá um jeito em tudo. Deus prometeu um filho, o filho não veio, a gente dá um jeito. Né? Aí o filho vem, alegria, a promessa está aqui, eu estou enxergando a promessa. E Deus dá uma ordem que simplesmente não faz sentido. E Abraão tem que confiar que ainda que a circunstância, ainda que aquilo que Deus ordena para ele não tenha total sentido, Ele é um Deus que controla a história. Ele é um Deus que faz novas todas as coisas. Ele é um Deus que eu preciso obedecer, ainda que eu não compreenda tudo. Ainda que eu não tenha o mapa completo. Ainda que eu não enxergue, né, a luz no fim do túnel. E olha essa ideia, pensa, se coloca um pouquinho, eu gosto de ler as histórias narrativas, né? Porque eu gosto de me colocar no lugar do personagem.
Mas eu quero que você pense em se colocar no lugar não apenas de Abraão com essa dificuldade toda, mas daquela primeira geração de israelitas que estavam para entrar na terra prometida. Eles precisavam confiar que mesmo que Deus desse uma ordem absurda, como enfrentar gigantes numa terra desconhecida, aquela terra foi dada por Deus e Ele cumpriria. E eles teriam um modelo do grande patriarca Abraão, alguém que confiou em Deus no meio de grande dificuldade. Então não importava os desafios que eles enfrentassem, eles teriam a certeza de que a semente deles, a descendência, seria preservada. E aquela terra que Deus prometeu para eles se cumpriria independente do que viesse a acontecer. Agora nós não somos parte, eu não sou judeu, talvez você também não seja judeu, mas eu tenho a garantia de que esse Deus não mudou. Esse Deus continua o mesmo. E essa ideia da semente da terra para nós hoje toma uma proporção muito maior. É porque a semente prometida é a pessoa bendita de Cristo Jesus. E Jesus cumpriu aquilo que Ele falou que veio fazer. Deus cumpriu a sua palavra. Deus dirigiu a história desde o Éden. E vai continuar a dirigir até o final da história. E é por isso que, independente das circunstâncias, ainda que eu viva tempos desafiadores, ainda que eu viva tempos difíceis, eu sei que Deus não perdeu o controle da história. A queda não foi uma surpresa, Deus estava ali dirigindo toda a história. E toda vez agora que eu prego em qualquer lugar, a gente tem uma visão bem diferente para a gente que é pastor. Porque é bom você pregar e olhar expressões. Com expressão eu sei se as pessoas estão me ouvindo, se elas estão dormindo ou se elas não estão gostando. Mas agora a gente vê só pessoas com máscara. Por conta do tempo em que nós vivemos. Eu lembro no início da pandemia, a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, esse aqui é o cavalo amarelo do Apocalipse. Eu falei assim: meu irmão, falta ainda bastante gente para morrer para ser o cavalo amarelo. 1/3 do mundo ainda não chegou. Ah, mas agora vai ter um governo mundial. Eu falei assim: vai ter, se está escrito que vai, e não importa o que eu e você façamos. Mas nós conhecemos o final da história. Eu brinco que se você gosta de séries e você não gosta de spoiler, então minha esposa, se tem um motivo que a gente discute, é porque ela não gosta de spoiler e eu gosto de falar tudo que eu leio. Então ela fala assim: você já assistiu? Você leu alguma coisa dessa série? Eu falo assim: já li, isso ainda não vou assistir com você então. Porque eu não gosto de spoiler. Aí eu falei para ela, assim, então você não pode ser crente. Por quê? Porque a gente já conhece o spoiler da história. Vai haver o governante, talvez um governante único, como exatamente eu ainda não sei. Mas vai haver, porque está revelado. Mas eu tenho a garantia de que Cristo Jesus vem e torna novas todas as coisas, novos céus, nova terra, e a criação é restaurada, e eu, como um servo fiel, estarei lá com Ele. São garantias que nós temos, e é interessante perceber que Abraão não tinha toda a dimensão que nós temos hoje da revelação, mas no texto bíblico diz que ele imediatamente, na outra manhã, não diz aqui se ele dormiu ou não à noite. Eu imagino que se você vai matar o seu filho, provavelmente não vai ser uma noite muito gostosa para você descansar. No texto não diz se ele ficou acordado ou não, mas diz que imediatamente, pela manhã, ele segue e ele obedece. E mais do que isso, olha aqui no versículo 5. No final do versículo 5 ele diz: vamos lá adorar e depois voltaremos. O autor de Hebreus no capítulo 11, 19 diz que ele tinha certeza de que se Deus foi o Deus que prometeu, Ele poderia ressuscitar o filho da promessa.
Esse é um texto importante para a gente perceber como Abraão confiava em Deus, independente das circunstâncias. Não importava nem o que o próprio Deus estava lhe dando de ordem. Essa relação especial que ele tinha com Deus lhe garantia essa confiança. E isso precisa motivar a mim e a você a confiar nesse Deus que dirige a história, nesse Deus que leva Abraão, tira Abraão de um lugar, leva a uma terra, nesse Deus que faz novas todas as coisas, nesse Deus que se manda matar o filho da promessa. E sem Deus me falar, eu confio que Ele é capaz de ressuscitar. Então não importam as circunstâncias, Deus é um Deus que pode fazer coisas, fazer todas as coisas. Essa convicção, ela é importante para cada um de nós. Nós precisamos ter essa confiança nessa aliança eterna feita com Abraão, de que a sua semente há de abençoar todas as nações da terra, e é por isso que nós estamos aqui em uma manhã como essa. É porque os planos de Deus não foram frustrados. Aquilo que Deus prometeu que se cumpriria no Messias se cumpriu. O que Jesus disse que Ele faria, Ele fez. Ele falou que ia morrer, Ele morreu. Ele falou que ia ressuscitar, Ele ressuscitou. Agora Ele também disse que voltará. Eu não duvido. Porque tudo que Ele falou que Ele faria, Ele fez. E essa esperança precisa estar no nosso coração. E os momentos mais difíceis dessa esperança estar firme no nosso coração. Não são os momentos onde tudo vai bem. São aqueles momentos em que, para eu sair de casa, eu preciso lembrar de pegar uma máscara. Minha esposa já foi para o mercado 2 vezes sem máscara. Quase foi presa lá. Chama a polícia, né? Aquela coisa toda, que saiu sem máscara agora está diminuindo um pouco, né? Mas há uns meses atrás você até apanhava na rua, sair sem máscara. Né? Tempos difíceis. Ah, mas eu perdi o meu emprego na pandemia. Confie em Deus. Ah, mas alguém familiar meu está com Covid. Confie em Deus. Ah, mas o meu casamento não caminha bem. Deus é capaz de dirigir a história. Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Ele deve ser, sim, o alvo da minha e da sua confiança. Ainda que o pedido sem sentido venha do próprio Deus. O meu papel não é questionar, é obedecer. As circunstâncias não determinam a minha confiança. Eu preciso confiar somente em Deus. Porque Ele é capaz, inclusive, de ressuscitar o filho da promessa que Ele ordenou que matasse. Abraão ele demonstra essa confiança e demonstra que a sua provisão vem de Deus. Dos versos 6 ao 12 a gente começa a ver essa descrição, e eu acho muito curiosa essa imagem que os dois estão caminhando, e Isaac, ele olha para o lado, ele talvez estava acostumado com os sacrifícios, e ele fala assim: pai, eu estou vendo a faca, eu estou vendo todos os equipamentos necessários, a lenha está aqui, a gente não esqueceu de nada, é porque a gente está indo sacrificar. Cadê o sacrifício? Coitado, né? Imagina só, é você, meu querido, né? Você é o sacrifício. Papai vai te matar. E provavelmente essa criança precisaria de um bom psicólogo depois, um bom psiquiatra, né? Ou um bom pastor para acompanhá-lo, né? Ajuda emocional, amigos, né? Meu pai tentou me matar. Vai virar programa de TV, né? Quem sabe ali casos de família, né? E o pai olha para ele e fala assim: Deus proverá.
E virou até um ditado popular, né? Por isso que até hoje se diz, no monte do Senhor Ele proverá. Porque Deus é quem provê. Abraão sabia onde estava o sacrifício. Quem sabe, mesmo para Abraão, seria difícil falar para o filho, né? Então, Deus mandou papai te matar. Mas não se preocupa não, depois ele ressuscita. Mas a confiança dele era que Deus era quem iria prover o sacrifício. E uma passagem como essa me emociona muito. Muito. Por quê? Porque o alvo do sacrifício, carregando todas as ferramentas do seu próprio sacrifício. Eu não consigo ver de outra forma que não seja uma ilustração bonita do sacrifício definitivo, do Cordeiro definitivo. Cristo Jesus que carrega a sua própria cruz. No final dessa história, como a gente conhece, Deus na última hora fala assim, para, você não precisa sacrificar. E eu acho bonito como esse texto destaca, né? O seu único filho. E eu acho interessante porque Isaac não era o único filho de Abraão. Mas ele era o único filho da promessa. O que está em jogo aqui não é eu sacrificar o meu filho. O que está em jogo aqui é a garantia de que Deus cumpriria aquilo que Ele prometeu em um momento de extrema dificuldade. E essa dificuldade foi gerada por Ele próprio. A história da salvação num texto como esse é evidente. Isaac carrega o próprio objeto do seu sacrifício. Do seu próprio sacrifício. Mas Abraão tem a garantia de que Deus iria prover. Para os israelitas naquele tempo, um texto como esse, eles estavam acostumados com o sacrifício. E mais, um sacrifício humano não seria alguma coisa estranha na terra em que eles estavam indo. Mas um texto como esse mostra que o Deus deles é um Deus diferente dos deuses para onde eles estavam indo, dos deuses dos caldeus. Porque na última hora, Deus fala assim, cancela esse sacrifício. Eu só queria ver se você tinha fé. Se você confiava nas minhas promessas. Isso mostra ainda que o sacrifício realizado na antiga aliança, ele era uma expressão de fé. Porque o sacrifício que Abraão oferecia, ele era uma expressão da sua fé, na fé em Deus. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente começa a descobrir que esses sacrifícios feitos na antiga aliança, eles apontavam para um sacrifício definitivo, que foi realizado na cruz. E é por isso que eu posso confiar em Deus em qualquer circunstância, porque por mais caótico que o mundo venha, ainda que eu seja perseguido e morra, eu tenho a garantia da eternidade ao lado do meu Senhor. Ele cumpriu a sua palavra e Ele vai dirigir a história, ainda que eu não compreenda a direção que essa história toma. Porque imagina um israelita lendo uma história como essa, ele começa a ler a vida de Abraão, o chamado do grande patriarca, o desenvolvimento da história dele. Isaac é o filho da promessa, aquela promessa de que eu sou o descendente e agora Deus manda matar o filho da promessa. Peraí, isso aqui não faz sentido. E esse público que recebeu essa história, ele precisava entender que talvez dar 7 voltas em volta de uma muralha e começar a gritar não ia fazer sentido. Ele precisava entender que, quem sabe, eu invadi uma terra com pessoas que têm uma estatura maior do que a minha. E mais incrível, quando eu olho uma história dessa, eu percebo que aquela geração que recebeu essa história não entendeu. Porque lá em Cádiz Barneia, eles não confiaram no Senhor.
E é por isso que toda aquela geração, ela perece no deserto. Uma história como essa, ela precisa desafiar a minha e a sua fé. Que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Que Ele garante aquilo que Ele fala. E existem momentos em que isso é muito, muito, muito difícil de crermos. Eu, quando estava estudando um texto como esse, eu fui confrontado com essa verdade. Porque eu me lembro de um professor que uma vez ele me impactou pessoalmente quando ele disse uma frase seguinte, ele falou assim, olha, ensinar soberania de Deus é muito fácil. Se você abrir a Bíblia em qualquer lugar e apontar o dedo, provavelmente você vai apontar na soberania de Deus. Se você quer separar 100 textos bíblicos sobre a soberania de Deus, você vai achar. É muito fácil ensinar soberania de Deus. O desafio é vivenciá-la no momento em que alguém fica doente, no momento em que alguém morre, no momento em que há necessidade financeira. São nesses momentos em que eu preciso me apegar na promessa, na garantia de que aquele Deus que criou todas as coisas, que houve a queda, aquele Deus que garantiu que a semente da mulher pisaria na serpente. E é interessante perceber, né? Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 22, os paralelos são impressionantes. A serpente foi derrotada. No meio da Nova Jerusalém está plantada a árvore da vida. Será que João, em Patmos, estava preocupado em dar um fechamento para qualquer coisa? Não, ele estava preocupado com a igreja. Mas ali era a revelação de Deus. É o Deus que governa a história. É o Deus que fala assim, olha, houve a queda, mas isso já fazia parte do meu plano. O plano redentor já está pronto. E lá na frente, novos céus, nova terra, a consumação de todas as coisas. Então não importa o que eu esteja passando hoje, faz parte da história de Deus. E Deus governa essa história quando muitas vezes eu não compreendo. Isaac, ele era o filho da promessa de uma aliança incondicional de Deus com Abraão. Essa aliança que aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo. A nossa provisão, o nosso sustento sempre vem do Senhor. Ah, mas eu estou trabalhando. É Deus quem te sustenta. Ah, mas a minha empresa está num tempo difícil. É Deus quem te sustenta. Eu estou desempregado. É Deus quem sustenta. Quem sabe possamos nos lembrar desse ditado judaico milenar, né? No monte do Senhor, Ele proverá. Ele proverá. Deus controla a história da salvação, e a minha e a sua história. Nada sai do controle dele. Mas é mais emocionante percebermos ainda que Isaac não era o sacrifício. De fato, Deus providenciou um sacrifício de maneira graciosa como resultado da fé de Abraão. E as promessas são reafirmadas. No momento em que Abraão já está com o cutelo pronto, no momento em que Isaac já está preparado para ser o sacrifício, o anjo vem e fala, para tudo. Não faça isso. Um substituto para o filho da promessa já foi providenciado. Afinal, Deus não exige sacrifícios humanos. Isso aqui era importante para Israel perceber que o Deus a quem eles serviam não era semelhante aos deuses dos caldeus e dos povos
dos quais ele estava indo na terra. Ele era um Deus diferente. Essa promessa ela é reafirmada e isso aqui traz diretamente a imagem do sacrifício que a gente vê em Levíticos. Um cordeiro substitui Isaac. O início da redenção por meio de sangue, ele é construído e tem o seu alvo, o seu ápice, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 9, na pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício definitivo, o cordeiro definitivo, aquele para o qual todo o Antigo Testamento aponta, aquele que assumiu o meu e o seu lugar, e a semelhança de Abraão, precisa de uma resposta de fé, de confiança de que esse sacrifício é, de fato, suficiente. Nós precisamos observar, e eu acho isso muito bonito, como Deus, que não precisava, Ele providencia um substituto para o meu e para o seu pecado. Nós que estávamos, quem sabe, semelhante a Adão, pecando, dia a dia pecando, temos alguém que assume o meu e o seu lugar. Esse plano redentivo que começa no Éden, capítulo 3:15, ele começa a tomar forma e vai sendo revelado de forma progressiva. A semente de Abraão, ela é manifestada, ela é preservada, a terra, ela é garantida e um governo, ele também é garantido. E tudo isso a gente vai ver se cumprindo lá na frente. Tudo que Deus prometeu, seja para Israel, seja para a igreja, Ele cumpriu. Por isso a nossa esperança não é uma esperança vã, ainda que as circunstâncias elas não pareçam favoráveis, ainda quando eu olho para o governo, quando eu olho para pessoas. E isso tem causado até brigas no nosso meio. Eu li esses dias uma postagem que eu achei bem interessante, né? Ame as pessoas como se não houvesse eleições. As pessoas se degladiando por político A ou B, ou político C que a igreja precisa dominar, então tem que ser alguém que defenda a igreja, ou tem que ser um outro fulano que defenda não sei o quê. Não! Deus governa a história independente de quem vai ser eleito hoje. Ou daqui 2 anos para presidente, ou quando surgir um governo mundial, ou qualquer outra coisa, porque é Ele que governa a história, é Ele que controla todas as coisas, e por isso, Ele precisa ser o alvo da minha e da sua confiança. Ele providenciou o Cordeiro definitivo, Ele me garantiu a eternidade, e essa eternidade deve ser a minha esperança. Paulo em Romanos, ele diz que essa breve e momentânea tribulação que nós vivemos não se compara à glória futura. Que visão da glória de Deus Paulo tinha ao olhar irmãos queridos morrendo por Cristo Jesus e dizer que apenas uma breve e momentânea tribulação. Ele tinha consciência que ele era peregrino. Peregrino semelhante a Abraão, semelhante aos israelitas no Egito. Peregrino em um mundo sem Deus, mas que aguardava a sua moradia na cidade celestial. Filipenses. Que consciência da glória. Se nós tivermos essa consciência da salvação e da eternidade, meus irmãos, então nós podemos dizer, mesmo de máscara, que essa breve e momentânea tribulação não se compara à glória futura. Por quê?
porque Deus governa a história. E por isso, a minha confiança não depende das circunstâncias. É isso que um texto como esse me revela. Um Deus que salva e controla todas as coisas. Um Deus que governa a história de acordo com a sua vontade. E por isso, a minha confiança não depende da circunstância. Quero convidar os irmãos a orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela salvação que temos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos. E quando olhamos em especial para o povo de Israel e perceber que mesmo um povo murmurador, um povo sem fé, como a gente vê com tantos exemplos no livro de Números e na história de Israel no Antigo Testamento, ainda assim o Senhor preserva essa nação pelas promessas feitas incondicionalmente aos patriarcas e que se cumprem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para o Cordeiro, a olharmos para Cristo Jesus, independente das nossas circunstâncias. Senhor, coloque em nosso coração essa consciência da Tua glória. E quem sabe nós precisamos dessa convicção. Não é quando tudo vai bem, mas é nos momentos mais difíceis que vivenciamos. Nos ajuda a confiarmos somente em Ti e termos essa mesma confiança de que é o Senhor quem proverá. E mais do que isso, que é o Senhor que já proveu tudo aquilo que nós mais precisávamos, que é o restabelecimento dessa relação com o Senhor e intimidade com o Senhor, por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.